Olá, bem-vindo a mais um vídeo. Meu nome é Adolfo. O vídeo de hoje é sobre Lucas 23:34. Esse verso diz assim, ó: E dizia-lhes Jesus: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sortes. Curiosamente, quem me chamou a atenção para esse verso foi o Rafael Silva, né? Eu tenho um vídeo dele gravado. E curiosamente, ele falou assim: Adolfo, olha lá no aparato crítico, né? Olha lá na quinta edição revisada, eu vim, olhei aqui. E o verso 34, ele está entre dois colchetes. Quando um verso está entre dois colchetes, quer dizer que esse verso possivelmente não consta no original. Na nota da quinta edição revisada, no aparato crítico da quinta edição revisada, de fato, eles colocam um grau de certeza A, que omite o verso, da omissão do verso. E aí eles mencionam aqui o Ré, depois o Sim. Aí eles mencionam o P75, sinaíticos corrigido pela mão de um primeiro corretor, vaticanos, Beza, washingtonianos, o Teta, o 070, o 579, 597, 1241. Aí são, esse aqui já são minúsculos, né? 579, 597, 1241. Ítala, duas versões antigas, né? Ítala A, Ítala D, siríaca, S, copta saídica, copta boraídica. Por causa desses manuscritos, diz que se omitiu, né? Claro, temos aí o Vaticano, temos aí o Sinaíticos corrigido e o P75, que são versões antigas, né? O P75 ele é datado do século... P75 ele é datado do século... começo do século III. É um papiro importante, então não vamos negar. Também temos o Vaticanos, né? E os Sinaíticos pelo corrigido, não é a leitura original dos Sinaíticos. Então, mas por causa do P75 e por causa do Vaticano, né? E com esse apoio eles entendem que deve ser omitido. Só que tem um problema. Os que incluem o verso 34 com algumas variantes, né? Claro, traz o verso, mas tem algumas variantes aqui ou ali, menores, aqui o próprio aparato crítico diz. Temos aqui o sinaítico leitura original, o sinaítico com o segundo corretor, o primeiro omite. O sinaítico leitura original e o segundo corretor trazem ele, o primeiro corretor, aquele que corrigiu os sinaíticos, aquele que, vamos supor, escreveu por cima dos sinaíticos, ele omitiu essa passagem, mas o original e o segundo corretor corrigiu a primeira leitura, né, trouxe a leitura. Então você tem os sinaíticos, original, leitura original, o copista original, segundo corretor, alexandrinos, enfraimita, um Beza corrigido, Codex L, Codex Delta, Codex Psi, Uncial 250, família F1, F13, a maioria dos manuscritos, várias versões antigas da Ítala, né? Ítala AUR, Ítala B, Ítala C, Ítala E, Ítala F, Ítala F, F2, Ítala L, Ítala R1, Vulgata, século IV, Siríaca C, Siríaca P, Siríaca H, Siríaca Pau, né? Siríaca palestinense, alguma coisa assim. Então você tem 4 siríacas: C, P, H, P, A, Pau. Copta boraídica, copta parte da copta, armênio, etíope, georgiana, eslava, diaterção, Tiago Justo, agora são pais da igreja, Tiago Justo, Irineu, Hipólito, Orígenes, Eusébio, Cânions de Eusébio, Pseudo Inácio, Constituições Apostólicas, Gregório Nício, Anfilóquio, Dídio, Pseudo Clementinas, Pseudo Justino, Crisóstomo, Cirilo, Escívico, Teodorito, Ambrosiaster, Hilário, Ambrósio, Jerônimo, Agostinho, né? E aí algumas versões aqui, tá? E aí o outro aqui inclui o verso 34 com asterisco, né? Aí o Codex E. Vamos lá. Vamos pegar e fazer uma análise. Temos o sinaítico original, o alexandrino e o enfraimita. São 3 códex principais na reconstrução textual, junto com o Vaticano e o Beza, né? E por aí vai, né? Você tem 5, 6 manuscritos principais. 3 deles trazem, né? Outro detalhe, temos aqui um cara chamado, cadê aqui agora? Deixa eu achar o carinha aqui. Hilário, Ambrósio, Jerônimo, Agostinho, Teodorito, Cirilo, Crisóstomo, Pseudinácio. Temos aqui Irineu, versão latina, né? Irineu pelos latinos. E temos um outro pai da igreja, que ele é do século III, que é Hipólito. Hipólito é do século
3, né, do ano 231. O próprio Irineu é do ano 235, né? Posteriormente temos Hipólito do século 3 também, né? Deixa eu só achar aqui Hipólito. Deixa eu ver aqui se tem aqui alguma citação de Hipólito, pai da igreja aqui. Não vai ter pai da igreja aqui, não. Não vai ter pai da igreja, é. Só as versões antigas. Vamos lá. Deixa eu só voltar. Ontem eu conferi com ele. Hipólito. Deixa eu achar aqui. Hipólito. Ó, Hipólito, 235. Ano 235. Quer dizer o quê? Início do século 3. Junto com o P75. Então o que acontece? Você tem essa questão das variantes juntas, né? Você tem metade omitindo e metade trazendo. Tão antiga, você tem você tem apoio antigo para os dois lados. Só que acontece o quê? A maioria dos manuscritos trazem esse verso, sem problema nenhum, e ele tem testemunho antigo, tão antigo quanto os que omitem. Então eu me pergunto, será que esse verso foi uma omissão? Será que esse verso foi uma adição? Eu acho muito estranho, eu acho até muito estranho até colocar com grau de certeza A na omissão desse verso, sendo que ele tem apoio de uma tonelada de pais da igreja, todos praticamente, aí, boa parte deles no século IV, versão cópita do século 3, século 4, né? Versão cópita do século 3, século 4, por aí, mas também ela é omitida em outra cópita também, né? Então você tem ela nas versões cóptas, sendo omitido, sendo trazido. Você tem a maioria dos manuscritos trazendo, você tem o sinaítico, que é lado a lado com o próprio Vaticano. Então assim, dizer que é o grau de certeza A que foi omitido, eu acho um pouco perigoso. Né? Acho, sinceramente, veja. E você tem uma tonelada de pais da igreja. Então esse é um verso conhecido pela igreja. Não é um verso assim que está aqui, só está nessa linha de transmissão dos gregos ou dos latinos. Não, cara, é um verso que você vê, ó, tá por tudo, cara. Tá nos latinos, tá nos gregos, tá na cópita e por aí vai. Então assim, às vezes eu me questiono, será que é, será que não é? Por que será que omitem? Por que será que dizem que omitem? Sendo que eu vejo testemunho suficiente para dizer esse texto é original. Só pelos testemunhos aqui de século 2, século 3. Né? Eu vejo simplesmente aqui. Então assim, gente, eu convido vocês a estudarem, a analisarem com seus próprios olhos. Só tem isso que eu faço. Pega a quinta edição revisada, né? Pegue a quinta edição revisada, abre ela e leia, veja, o cara, não, mas esse manuscrito aqui, tal. E para poder, assim, você ter o seu próprio julgamento. Porque o meu julgamento é, esse texto faz parte do original. Esse texto faz parte do meu julgamento, na metodologia que eu utilizo. Indo pelos mais antigos, né? Pelos mais antigos eu vejo, tá? Então, assim, tem aqui, tem ali, tem apoio para um que omitido? Sim, tem apoio antigo, mas também tem apoio antigo que traz o verso. A maioria da igreja, a igreja no geral utilizava esse verso. Então se utilizavam, né? Os pais da igreja utilizavam esse verso, conheciam esse verso, e não só num aspecto de uma linha latina, ou de uma linha grega, ou de uma determinada região. Não, você vê que várias regiões utilizavam esse verso. Esse verso é conhecido em várias regiões. Então eu acho muito difícil ele ser adicionado posteriormente, se você tem testemunho antigo para ele. Ele consta na maioria dos manuscritos, e ainda ele é conhecido por várias regiões. Então, na minha opinião, esse verso está no original. Rafael, obrigado aí pela dica de vídeo, né? Eu vou estar estudando mais aqui. E é isso aí, gente. Agora, simplesmente falar que um verso não consta na Bíblia porque ele não consta em determinado manuscrito aqui, ou porque ele não consta em meia dúzia de manuscritos, eu acho não um pouco perigoso, mas eu acho muito perigoso, né? Mas estamos juntos aí, vamos aprendendo, vamos estudando, fique com Deus, Deus abençoe seus estudos e até o próximo vídeo.